Olá, comunidade da TV 247, olá, comunidade do Casa das Manas. Eu sou a Andréa Truz, estamos aqui em mais um programa Casa das Manas da TV 247, sábado, dia 12 de dezembro. De dezembro, não, 12 de outubro. Tudo bem, que eu já estou querendo acabar com o ano, mas não, ainda tem um tempo, calma. 12 de outubro de 2024. Eu estou aqui acompanhadíssima da nossa querida advogada Thalita Camargo, que está sempre aqui com a gente. Thalita Camargo da Fonseca, que é advogada em defesa das mulheres e da democracia, mestre em ciências e tecnologia da sociedade pela UFSCar, tem escritório em São Paulo, tem uma preocupação muito forte, né, na questão dos direitos humanos, na causa das mulheres e também, não é, na questão digital. Então, eu peço para todas as pessoas que estão chegando para ficar aqui com a gente, começando aqui esse sábado, deixa um like, compartilha essa live. Infelizmente, o programa é gravado, então não tem como a gente, né, compartilhar a participação de vocês, mas a gente lê e acompanha sim. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda, como vai? Bom dia, Andréa, bom dia, comunidade 247, bom dia a todos os telespectadores da Casa das Manas. Como sempre, eu agradeço muito pelo convite e por temas tão relevantes à nossa sociedade, para que a gente consiga em conjunto, refletir e fazer com que os telespectadores também reflitam quanto a grandes mudanças dessa última semana que nós tivemos e que vai, sim, refletir de uma maneira contundente na nossa vida, quanto mulheres, quanto usuários de internet e quanto também militantes, advogando na parte de direito digital e na parte de proteção e promoção de direitos humanos no território nacional. Obrigada. Muito bem, então, Thalita, vamos lá, até porque essa semana foi bem importante por duas decisões. Uma, né, o ex que acatou a decisão, lembrando, e aí eu vou colocar esse termo porque eu achei muito interessante quando você explicou, da outra vez que nós tratamos o fechamento do Twitter, né, do ex na época, que você disse a questão da soberania nacional. Então, a gente pode dizer que, de alguma forma, o Elon Musk teve que se curvar à soberania de um país lá da América do Sul, que é visto como, não é, ali, ó, o quintal para a gente explorar. Não é bem assim. E, por outro, né, um projeto de lei que o Lula sancionou, aumentando as penas para os crimes relacionados às mulheres, né? Não só o feminicídio, mas, de alguma forma, no geral, né, os crimes contra a violência contra as mulheres. Então, acho que é fundamental a gente trazer essa pauta e juntar. Thalita, eu passo para você, para a gente começar. Primeiro, vamos trazer esse retorno do ex, né? E foi muito interessante porque houve pagamento da multa, assim que houve pagamento da multa, teve um pagamento até errado em um determinado momento, foi para uma conta errada, mas, enfim, o Moraes tinha decidido que ela teria que ir para a conta correta, foi, e o ex voltou. E isso trouxe uma discussão bem interessante para o mundo. Porque até hoje eu recebo, né, eu vejo ali o Instagram, a última que eu vi foi uma dinamarquesa que viveu aqui no Brasil há muito tempo, durante muitos anos, e agora ela é influenciadora na Dinamarca, e ela fala da diferença cultural Dinamarca-Brasil. Mas ela levantou um ponto, que a imprensa dinamarquesa concordando e achando ótimo essa visão do Brasil em punir, em criar ali um limite para as redes sociais. Eu passo para você usando esse exemplo, né? O que ficou, então, da última live que você veio para agora? É contigo. Bom, muitas coisas que eu já havia dito para vocês em outros momentos, com inserções muito seguras suas, quanto aos questionamentos que eu estudei, Andréa, me trouxeram, digamos assim, um pouquinho de tranquilidade dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Para quem não acompanhou anteriormente o que nós havíamos discutido na questão de soberania nacional e a questão realmente de tecnologia digital, big techs e como isso estava realmente engendrando, né, colocando todo mundo embaixo de um guarda-chuva só, inclusive os países, ou seja, os governos,
numa questão realmente de relação de poder, essa decisão ela traz um marco muito importante para o mundo. Então, é muito interessante que essa sua amiga, né, da Dinamarca tenha reconhecido isso. Eu quero voltar um pouquinho, então, só para as pessoas entenderem por que é que, afinal de contas, a plataforma ela foi bloqueada, né? Isso surgiu como? Bom, primeiro há um processo sigiloso no Supremo Tribunal Federal e ele é específico sobre o quê? É um inquérito policial que trata da apuração de crimes de obstrução de organização, de obstrução de justiça e investigação de crimes de organização criminosa e incitação ao crime. O que estava acontecendo? Alguns perfis nas redes sociais, já monitorados pela Polícia Federal há um certo tempo, estavam divulgando o quê? Discursos de ódio. E aí eu acho muito interessante eu fazer a leitura da emenda dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque aqui ele faz um resuminho, né? A emenda é um resumo do que vem a ser a decisão e por que ele decidiu. Bom, começa assim. Constitucional e civil, as matérias, né? Uma nova realidade de instrumentalização das redes sociais pelos populistas digitais extremistas com maciça divulgação de discursos de ódio, mensagens antidemocráticas, utilizando a desinformação para corroer os pilares da democracia e do Estado de Direito brasileiro. E aí há uma necessidade absoluta de respeito aos princípios e objetivos da nossa República e também que as empresas estrangeiras entendam a obrigatoriedade legal de nomeação de um representante legal no Brasil que atue no território nacional como administrador. E isso é muito interessante. Por quê? Porque se a gente pensar que o bloqueio ele vem primeiramente, por quê? Porque havia uma decisão judicial falando, olha, X, determinados perfis estão cometendo crime no Brasil. E nós precisamos da suspensão desses crimes, ou seja, suspensão desses perfis para a cessação do crime. E isso aconteceu de uma maneira de que o Elon Musk, né, principal acionista desse grupo econômico que pertence ao X também, ele disse, no primeiro momento, que não iria cumprir e até disse que as decisões, no caso da Suprema Corte, especificamente do ministro, eram decisões que confrontavam a liberdade de expressão. E a decisão em si, ela é muito importante porque vem a explicação do porquê não é um confronto à liberdade de expressão e por que houve o bloqueio do X e também o bloqueio a todos os bens desse grupo econômico, de tal maneira que não havia escapatória. Só uma interrupção antes de eu continuar lendo a decisão. A gente tem que imaginar o que o Supremo Tribunal é a sua atribuição. É manter e zelar pela Constituição Nacional. Quando a gente fala isso, é a Constituição de 88, a Terceira República do Brasil, que é essa que a gente vive. E quando a gente imagina isso, a gente imagina que qualquer tipo de conduta que venha desestabilizar o Brasil quanto à sua constituinte, ou seja, a Constituição Nacional de sua soberania, ela tem que ser medida e tem que ser atacada essa atitude para que a gente possa zelar pela Constituição do nosso país, né? Bom, existem dois teóricos muito interessantes que falam sobre colonização de dados, e eles remetem, já tem um livro traduzido que chama Colonização de Dados, que fala que existe essa capacidade agora das Big Techs, né, dos investidores nisso, em entrar em determinado território, fazer com que os habitantes daquele território sejam usuários de determinada rede social, facilitando assim que aquele usuário fique online e fique preso nessa rede, e a partir disso eles começam, o próprio usuário, a manter essa rede em funcionamento a partir do momento que nós geramos dados. Então, o colonialismo de dados nada mais é do que oferecer para nós algo e nós, em troca, oferecemos os dados que nós estamos gerando. Ou seja, os nossos interesses e etc., que a gente sabe que depois eles são vendidos para quem é de interesse comprar
as nossas questões do que nós pesquisamos, quais as tendências que nós gostamos mais, e aí a gente tem que lembrar que não só o mercado consumidor de produtos, mas também o mercado consumidor de personalidades. Por quê? Porque a Cambridge Analytica, tanto que ela foi fechada, porque ela transformou os políticos em mercadoria vendida através de uma mineralização dos dados da rede social, na época Facebook, embora até hoje tenha se negado, o Mark Zuckerberg tenha negado isso para o Congresso americano, enfim. Mas voltando para a decisão do Alexandre de Moraes, o que a gente estava, o que se observava aqui no Brasil? Que existiam redes, perfis com uma quantidade significativa de seguidores que estavam o quê? Cogitando, e não só cogitando, mas também agindo, ou seja, em ação e omissão. Quando eu falo ação, é ação em discursos de ódio, recursos machistas, sexistas, antifascistas e antidemocráticos, e omissão também na questão da rede social, não estar nem aí. Quando há uma ordem judicial no Brasil, no caso, a remoção desses perfis, a rede social simplesmente descumpriu essa ordem judicial. Então, quando há um descumprimento de ordem judicial, nós temos que entender que a soberania nacional é posta em xeque. Por quê? Porque um dos poderes do Brasil estava simplesmente sendo ignorado. E aí, por conta disso, de forma muito cirúrgica, é que há o bloqueio do Twitter pelo ministro Alexandre de Moraes, que leva isso à primeira turma do Supremo, que entendem de tal maneira que, sim, a soberania nacional estava sendo questionada à medida que a decisão judicial não estava sendo cumprida, e, por conta disso, a primeira turma do STF manteve o bloqueio. E, para além disso, começou a aplicação de multas, né? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução. Eu acho que a própria leitura da decisão, que são 8 páginas, de uma forma muito resumida mesmo, o que o ministro nos fala? Bom, que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela não permite que se confunda liberdade de expressão com liberdade de agressão, e que inexiste uma censura no Brasil por uma questão necessária. Porém, há uma proibição constitucional de discurso de ódio e incitação, obviamente, a atos antidemocráticos. Afinal de contas, nós temos uma Constituição democrática. Então, por conta disso, segue a decisão que toda entidade que tenha uma atividade econômica no país, ela deve respeitar o ordenamento jurídico nacional e cumprir as decisões desse ordenamento. E também, para além disso, ela tem que cumprir o Código Civil Brasileiro. Por quê? Porque no Código Civil Brasileiro fala que empresas estrangeiras que estiverem no Brasil tendo proveito econômico, essas empresas elas têm que apresentar um representante no Brasil para que possa resolver questões internas, por exemplo, de citação judicial, de processos, ou até mesmo citações administrativas, caso essa empresa tenha algum tipo de problema. Isso está no Código Civil. E, para além disso, é necessário que se funcione no Brasil operações administrativas dessa empresa. Ou seja, não bastava simplesmente indicar um representante, o advogado no Brasil, né? Era necessário também a mudança da constituição dessa empresa para que o representante ou outra pessoa que, junto com o representante, atuasse na administração. E foi isso que aconteceu. Não foi simplesmente o desbloqueio porque pagou a multa ou desbloqueio porque realmente removeu os perfis. Não. O desbloqueio, ele se dá por quê? Porque houve o pagamento da multa, sim, embora, como a Andréa mesmo disse, foi pago de forma errônea, o que é um grande absurdo, porque, assim, de norte a sul desse país, há convênios com o Banco do Brasil para que recebam, inclusive, códigos de identificação de depósito judicial. E na Caixa Econômica, não. Então, essa confusão só já é uma das pérolas que a gente tem nesse caso. Mas
a Caixa Econômica Federal, vendo a quantidade de valores de onde via, não tinha como se eximir e falar, não sei de onde vem. Obviamente, encaminharam para o Banco do Brasil. Enfim, mas então nós temos o bloqueio das contas que estavam administrando essa questão de ação de crimes no Brasil. Nós temos a questão do pagamento das multas e nós temos também a questão de reconfiguração da empresa internacional para que tenha, no caso, foi a Junta Comercial de São Paulo, recebeu essa alteração indicando um representante administrador no Brasil para além da advogada constituída. E isso é muito importante nós sabermos. Por quê? Porque isso já leva ao caso paradigmático que todas as outras empresas estrangeiras do ramo de tecnologia digital de internet, no caso de plataformas ou não, devem cumprir esse requisito. E é muito estranho, né? E aí a gente tem que falar um pouco sobre isso também, que a junta comercial, ela não tenha percebido isso com a constituição de uma empresa tão gigantesca no Brasil. Há essa falha, e essa falha ela precisa ser cumprida. Quando a gente fala de junta comercial, a gente está falando de uma extensão de uma secretaria do município. Então, a gente está falando ali de um poder administrativo público que tem o dever de se autogerir e também o dever do quê? Fazer as correções necessárias. Então, vocês imaginam que aqui, se a gente colocar uma lupa, a gente ainda vai ver uma série de empresas, e não pequenas empresas, grandes empresas desse país, com problemas gigantescos quanto a constituições junto às juntas comerciais dos estados. No caso de São Paulo, não é diferente, aconteceu isso com o X. Já falo para vocês, muitas empresas têm também o mesmo problema, tá? Mas continuando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele retrata também que repassou isso, obviamente, para o Procurador-Geral de Justiça, que fez as suas observações quanto que não existia mais os motivos que levaram ao bloqueio, ou seja, houve cumprimento integral da decisão, ou seja, todas as ordens judiciais foram referentes aos bloqueios dos perfis dos autos, ou seja, bloquearam os perfis que estavam cometendo crimes. Para além disso, indicaram um representante no território nacional e também eles fizeram a questão do adimplemento integral de todas as multas, ou seja, pagaram tudo o que devia à Justiça, ou seja, o Procurador-Geral de Justiça fala ao Supremo Tribunal Federal que não havia mais, assim, motivo para que a conta ficasse bloqueada. Afinal de contas, se ela foi bloqueada porque havia empecilhos para o retorno das atividades, quando sanado todos esses problemas apontados agora, não havia mais por que ocorrer a não existência do X, ou seja, a não atividade dessa empresa para o Brasil. Para quem tem perfil no X, acredito que tenha ficado feliz com isso, né? Eu não tenho. Bom, mas para além disso, essa decisão ela traz alguns pontos muito importantes, porque ela fala exatamente da importância, né, da responsabilidade das redes sociais perante os terceiros. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês, Andréia, rapidamente, o que eu falei na minha dissertação lá em 2022, 2023, terminei em 2022, que era o quê? Quando eu falava que existia uma questão padronizada aqui de responsabilização quanto a terceiros perante os provedores de internet, os provedores de formas de tecnologia, né, de plataforma ou não. Por quê? Porque nós temos que imaginar que nós criamos uma lei que é o Marco Civil da Internet, que inclusive é trazida como um dos pontos fundamentais da decisão do Supremo, que fala que os provedores eles só poderiam ser responsabilizados caso eles se eximissem de cumprir uma ordem judicial, que no caso foi o bloqueio desses perfis que estavam cometendo crimes.
Entretanto, eu já falei e eu volto a falar que o Marco Civil da Internet de 2014, ele é reflexo de estudos de uma lei americana de 1995, quando a internet começou a surgir lá. E quando eu falo que o Marco Civil da Internet ele é primoroso para nós, porém deficitário, é porque quando a gente conseguiu elaborar uma lei, que essa lei foi aprovada em 2014, e em 2011 já estavam ocorrendo as movimentações de plataforma, no caso de redes sociais, nós não conseguimos ter o cuidado de observar esse fenômeno. Então, por exemplo, essa é uma das leis que precisa urgentemente ser modificada para a realidade de hoje. E aí vocês podem me perguntar, mas Thalita, como é que é isso? É terrível, no seguinte sentido, a gente tem um Congresso engessado que passa tão somente o que lhes interessa e nesse momento tem um pedido tanto para que haja uma discussão novamente para a alteração do Marco Civil da Internet, quanto para a alteração do próprio LGPD, porém ainda engessada, porque o lobby das grandes empresas de tecnologia é realmente pesado em Brasília. Mas, para além disso, a gente tem que refletir o quê? Que na inércia do poder legislativo é que o poder judiciário ele vem e nessa decisão ele traz muitos pontos importantes, que é essa questão da responsabilização. E aqui o que ocorreu? Tudo bem, o Elon Musk, não, a gente não vai bloquear e etc. Multa, 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 multa. Mas, para além disso, se eles perdurassem nessa situação, vamos supor, todas as pessoas ou instituições prejudicadas por esses perfis que estavam cometendo crimes poderiam o quê? Processar o X e receber a responsabilização. Se isso não fosse entendido pelo Supremo Tribunal Federal, isso seria entendido por cortes internacionais. E internacionalmente, André, realmente, o Brasil, nesse sentido, com essa decisão dessa semana, saiu à frente dos outros países que ainda não sabem lidar com a magnitude do poder social das redes sociais hoje. Nossa, Thalita, perfeito. E é tão importante a gente entender esse processo como um todo, porque parece, né, porque para um cidadão, uma pessoa leiga, né, é censura, é leiga e mal intencionado. Vamos lá. Porque tem o leigo e tem o mal intencionado. Porque, por exemplo, se a gente pegar do ponto de vista jurídico, eu acho que pegou muito mal para pessoas como Sérgio Moro, Dallagnol, que defenderam o Elon Musk a, né, criar aquele mecanismo para entrar de outra forma. Lembra quando ele tentou entrar para um outro algoritmo, fazendo ali uma outra, na verdade, fazendo uma gambiarra, né? Então, tem uma noção de direito aqui também no Brasil, que eu acho que também sofreu muito por conta da Lava Jato, que ficou um pouco perdida. O que era a ação do Moraes? Né? Se era uma ação autoritária, se era uma ação soberana, o que, no final das contas, aquilo significava. Agora, essa decisão, ela parte do princípio de que agora há uma representação do X no Brasil. É isso também? É isso também. Eu fiquei refletindo muito sobre isso nos últimos dias. Por quê? Porque muitos políticos e celebridades brasileiras utilizaram o VPN para continuar ali publicando questões no X, né? E, claro, que se a gente imaginar que a plataforma foi bloqueada porque descumpriu uma decisão judicial, se nós falarmos não um usuário comum, mas pessoas públicas, né, que utilizaram o VPN nesse período, eu penso que elas deveriam ser investigadas e entender o que é que elas publicaram nesse período. Tanto que essa própria decisão, ela é muito interessante porque ela fala o quê? De que essas movimentações de discursos de ódio e discursos de fake news estava acontecendo em um momento extremamente importante para o país, porque antecedia a eleição municipal. Então, este também foi um dos motivos. Por quê? Porque ali a gente estava criando uma maneira de que
Pessoas estavam publicando numa rede onde tinha um bloqueio no Brasil, que a gente não conseguia ter acesso ao que estava sendo publicado, e dependendo quem acessou e quem publicou, e publicou o que usando o VPN, Andréia, essa pessoa pode incorrer, inclusive, na questão junto com a Justiça Eleitoral. Então, essa é uma segunda fase para agora começar um questionamento, ou seja, uma observação. Perfeito. Agora nós vamos partir para um outro princípio. A minha dúvida. Isso facilita, Thalita, por exemplo, quando você lida com crimes digitais? Isso vai facilitar, por exemplo, numa ação em que haja algum tipo de crime que seja cometido, por exemplo, nesse caso específico no Twitter? Isso pode trazer uma melhora nesse sentido, ou não, necessariamente? Seu áudio está fechado. Dessa decisão, a gente consegue extrair muita coisa, inclusive uma citação digital, que depois da pandemia, todo mundo, não dá para fazer citação digital. Poxa, mas se não havia outro meio e a pessoa precisa ser citada para que se constitua a triangulação, né, que a gente fala, para que exista um processo, partes e juiz, então que essa citação foi feita num primeiro momento de maneira digital. E então isso pode sim ser muito primoroso agora, não só para processos de crimes digitais, mas para todos os outros. Eu sempre falo que, infelizmente, nós temos legislações ótimas, entretanto, nós temos um aparelhamento estatal, especificamente de segurança pública e judiciário, que ainda não tem não vou dizer uma capacidade, porque capacidade tem, mas não tem uma questão de efetividade na sua atividade, em questão, por exemplo, de investigação ou até de analisar provas. E por conta disso, é que a maioria dos casos que chegam até o meu escritório, a gente acaba tendo parceiros e indicando realmente especialistas técnicos para que eu consiga fazer a petição exatamente da forma necessária para que o Poder Judiciário consiga transmitir o que eu estou pedindo em forma de decisão e não tenha problema nenhum com as empresas de tecnologia. Entretanto, isso é árduo. Geralmente, eu atuo por vítimas, né? A maioria dos meus casos é o auxílio de vítimas. E eu sempre falo que vítima não deveria constituir advogado. Se vítima tem que constituir advogado para fazer valer os seus direitos, a gente está vendo um problema muito sério de acesso à justiça no Brasil. E, nesse sentido, todo mundo que se sentir lesado na internet, seja por golpes financeiros, seja por crime de injúria, calúnia, difamação, exposição de fotos, uso da voz, né, ou uso da imagem de forma indevida, pode sim procurar os seus direitos e o reconhecimento desses direitos através, primeiramente, um boletim de ocorrência e depois pode atuar tanto na área criminal quanto na área civil. E, para isso, contratar um advogado, se possível, um advogado especialista na área de crime digital ou entenda a parte tecnológica e o que está por trás dela. Porque, dependendo do pedido que se faz, não consegue-se uma efetividade. E na internet, como a gente tem a maioria dos casos de grande repercussão no sentido de milhões de pessoas vendo determinadas situações, dependendo do campo, da magnitude, ou até mesmo as pessoas que estão ao entorno daquela vítima, já é o suficiente para indenização moral e bloqueio, tanto da rede, quanto descobrir quem foi, se é que se é que é anônimo o perfil que fez isso, enfim, poder cessar essa violência. Então, isso tem que ser muito rápido. Por isso que o advogado especialista talvez consiga, né, atuar de maneira mais precisa. Entretanto, eu tenho que dizer também que há a Defensoria Pública aí, e a Defensoria Pública ela não pode se negar a instruir as pessoas perante lesões que ocorrem também no território digital brasileiro.
Pois é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Thalita. Eu acredito, e você me corrija, por favor, mas eu acredito que na internet, eu acho, quando a gente vai tratar dos crimes em geral, tá? Falando, né, no geral, a misoginia ainda é um dos maiores ataques às mulheres em termos de crime digital, quando a gente trata de crime digital. Hoje, os crimes digitais, no Brasil, eles têm envolvido dois campos. O primeiro campo é o crime financeiro. Por quê? Porque ali a gente não está medindo o gênero, né? Qualquer um pode cair em qualquer idade, em qualquer coisa, e assim, sites clonados, pessoas entregando Pix porque teve o WhatsApp hackeado, o Twitter hackeado, qualquer coisa, o Twitter não, é X, o Facebook hackeado. Isso é muito sério. E as pessoas se enganarem também por falsificação de sites, né? O clone de sites também é muito sério. E isso, quando a gente mede na questão de crimes financeiros, a gente pega crimes financeiros de uma população idosa de forma muito séria. Ou seja, chega a informação, não há um parâmetro de discussão, muitas vezes, básico, se aquela informação é verdadeira ou não, e é uma promoção muito boa. Vou lá, passei o cartão, comprou, sabe? E aí tem uma série de problemas depois disso. E outra coisa que, obviamente, é um dos grandes problemas no Brasil é a questão de crimes contra a mulher. Durante a dissertação, em vários momentos, eu comecei a me descabelar, né, com a minha orientadora, a professora Chloe, deixo um grande beijo para ela, porque, assim, os crimes na internet, Andréia, eles são reflexos dos crimes presenciais. Então, assim, se a gente começa a olhar quais são os nossos problemas hoje na sociedade presencial, nós podemos refletir que são os mesmos na sociedade digital. E o crime contra a mulher, sim. A questão da misoginia, a questão de injúria, calúnia e difamação, até que a gente vai falar um pouco no próximo tópico, né? Que alteraram agora as questões quanto for violência de gênero. Mas, assim, é muito importante salientar sempre para que a vítima não ache aconteceu na internet, não tem solução. Tem que ter. A gente tem que imaginar que tem que ter a solução. A gente não pode se permitir, vai dar muito trabalho. Poxa, você foi vítima. Se depois de você, quantos mais? Então, assim, é estelionato e questões de racismo e misoginia. E aí, claro, falas de discurso de ódio, e aí explode para tudo que é lado. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, Thalita, só para a gente fechar, né? Em primeiro momento, então, a gente resolveu, acho que a gente falou muito bem da volta do Twitter, a gente sabe muito do X, né? Vamos lá, do X. A gente sabe também, e uma das coisas que as pessoas estavam fazendo, a brincadeira era, né? E até mesmo de quem entra no Twitter, né? No X agora, que voltou, Thalita, era assim. Estou me preparando porque o negócio aqui é difícil, né? Ou então, vocês que me odeiam, estou de volta. Para você perceber o quanto é uma rede tóxica, ela tem essa questão, né? Ela tem um lado muito mais tóxico, né? Por outro lado, eu acho que valeu demais em termos. E quando você traz essa relação, não é, de um cenário em que o colonialismo, né, digital, isso é fundamental a gente compreender, porque é uma figura, como no caso do Elon Musk, que detém um controle econômico absurdo e achou que poderia mandar. Né? A questão era essa, ele achou que ele podia estender ali, como de fato ele percebeu que não dá. Agora, eu queria trazer, e aí a gente pode até fazer uma relação, porque na verdade é também as redes. Nesse caso, eu vou começar até por essa pergunta, tá, Thalita? O Lula ontem sancionou um projeto de lei que torna mais severa os crimes contra as mulheres. Nesse caso, entra também o crime digital? Ele está dentro né, faz parte desse conjunto de identificação de violência? Então, a forma de violência digital, ela já é um agravante
de uma alteração anterior da nossa legislação, que se o crime é cometido de forma digital, ou seja, ele acaba sendo pulverizado para visualização de mais pessoas, principalmente aqueles em relação aos crimes de injúria, calúnia e difamação, e ameaça, nós temos aqui a questão de ter uma agravante. Isso já é uma realidade no nosso país. Por quê? Porque nós entendemos que havia essa questão preponderante de que, há um novo território onde crimes podem ser cometidos e aqui as pessoas que vão ser vítimas desse crime podem ser diversas, várias pessoas podem ficar sabendo e também diversos podem ser os autores. Então, pela forma dinâmica do crime, é que há o agravante quando ele vem de maneira digital. Mas isso é anterior, não é dessa alteração de ontem. Perfeito, entendi. Agora nós vamos falar, então, desse PL. Aumentar a pena, somente ter esse aumento de pena, como é que você enxerga? Era necessário, não é suficiente, precisa de outras medidas, mas como é que você vê? Porque, querendo ou não, é uma força também por parte do governo em tentar criar ali algum tipo de responsabilização maior por esse tipo de crime que mata e que viola muitas mulheres. A gente viu o anuário, né, da violência no ano passado, o negócio é assustador, né, Thalita? É contigo. Sim, eu vou explanar um pouquinho, porque tem muita gente falando tão somente do aumento de pena de ser de 20 a 40 anos no caso de feminicídio, mas a lei lá traz várias outras alterações, né? E eu quero falar um pouquinho sobre essas alterações e sempre a gente imaginar que quando a gente quer conhecer a realidade de um país, e eu sempre falo isso muito para as pessoas que gostam de viajar, quando nós queremos entender a realidade de um país, nós temos que ver pelo menos os 10 últimos projetos de lei que foram aprovados e sancionados nesse país. Por quê? Porque dali a gente já tem um vislumbre do que é que está acontecendo sem ter contato nenhum com a sociologia, por exemplo, daquele país. Vamos pensar o que é que significa essa lei, né? Que agora não é mais um projeto, é uma lei, a 14.994, de 2024. Ela fala, assim, do aumento de pena de 20 para 40 anos. O que significa isso? Significa que a gente está falando, olha, mulheres morrerem por serem mulher, a nossa sociedade está repudiando ainda mais que isso aconteça. Isso significa lei. Lembrando que a gente tem o feminicídio íntimo, aquele resultado de uma relação onde o autor do homicídio tem laços de afeto ou de proximidade com a vítima, e o feminicídio não íntimo, que é aquele em que a mulher morre porque é mulher, entretanto, o seu agressor, né, o homicida, ele é a pessoa que simplesmente matou por ela ser mulher e odiar mulher ou qualquer coisa do tipo, mas não tinha contato íntimo com as pessoas. Ou seja, um desconhecido na rua, vamos supor. Então, é isso que significa essa primeira parte da lei. Mas a lei, ela fala muitas outras coisas. Ela traz uma outra situação de modificação, que é assim. Até então, os efeitos da condenação de violência contra a mulher, especificamente no caso de homicídio, eles não tinham uma disposição que alterasse a capacidade ou incapacidade do poder familiar. E agora a lei traz, falando, olha, você cometeu um crime contra a mulher, feminicídio, você tem filhos, tem tutela ou curatela junto com aquela pessoa que você acabou matando, você perde o poder familiar. Ou seja, pode ser que a pessoa que vai cometer o homicídio, ela não pense, nossa, agora eu posso ficar presa, sei lá, mais 20 anos. Não. Mas ela pense, eu estou tirando a vida aqui de uma pessoa
mas eu também estou tirando a minha possibilidade de estabelecer convívio pátrio, próximo com os meus filhos. Então, você vê que essa lei ela foi estudada de tal maneira que é só uma questão realmente sociológica do que a gente está vendo no Brasil. Para não falar, poxa, a pessoa foi lá condenada por feminicídio e agora saiu e pôde voltar para os filhos e para cá. Não. Perde o poder familiar. Outra coisa, no caso de condenação, que era óbvio, né, já tinha alguns lugares fazendo movimentos nesse sentido, que há uma condenação de crime cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, é vetada a nomeação para designação de diploma de qualquer cargo, função pública, função eleita, e também até o trânsito em julgado, ou seja, do trânsito em julgado dessa decisão de condenação até o efetivo cumprimento de pena, essa pessoa, independente de qual a pena que ela está cumprindo, ela não pode mais pertencer a quadros públicos, ou seja, a quadros que tenham, eleitos ou não, o cargo de responder pela sociedade, falar pela sociedade, porque aí você estaria sendo moralmente, até você cumprir essa pena, contrário ao que o próprio artigo 37 da Constituição Federal diz em relação às nossas normas para a administração pública, seja ela federal, municipal ou estadual. As questões que trouxeram essa lei também, de grande importância, quanto à lesão corporal, a ameaça, a injúria, a calúnia, a difamação, no caso, ser contra o gênero feminino em potencial. Por quê? Porque aqui a gente está falando que a pena aumentou. E quando a gente fala que a pena aumenta aqui de 1 até 5 anos, a gente está falando que a possibilidade de o autor, por exemplo, desses crimes começar com cumprimento de pena no regime inicial aberto ou semiaberto, um regime inicial aberto, é praticamente impossível. Em relação à Lei Maria da Penha, é muito interessante a forma com que essa lei ela é redigida, porque ela fala para nós que há a possibilidade agora do quê? Da pessoa que cometeu a violência contra a mulher, em específico, e for recolhido para o ambiente prisional, ele poder o quê? Ter a locomoção prisional dele, né? A transferência de estabelecimento penal distante do local aonde a vítima e as testemunhas da vítima moram. Quando eu falo, na lei está falando tão somente vítima, mas eu falo testemunha da vítima também. Por quê? Porque senão a gente estaria jogando qualquer tipo, por exemplo, de medida protetiva no ralo, e aí não teria sentido nenhum a lei. Em relação também ao descumprimento de medida protetiva, ela também traz essa questão de majoração da pena. E aí eu falo para você, é uma lei maravilhosa? É uma lei maravilhosa? Sociologicamente ela é maravilhosa, ela é uma lei estudada e posta para que a gente tenha realmente isso em eficácia na sociedade. Agora, se isso vai ser eficaz, aí é outra história. Porque daí a gente está com uma lei extremamente tecnológica e a gente tem um aparelhamento estatal que está lendo disquete. E quando eu falo isso, eu falo sem problema algum. Por quê? Porque é a dificuldade de se entender ainda o que é uma violência psicológica, que é a morte em vida para uma mulher. E que é a primeira das violências antes de chegar, ou forma concomitante, à violência física, que muitas vezes leva ao feminicídio. É a dificuldade que nós temos de entender ou não quando uma medida protetiva é descumprida. E se descumprida, aplicar a pena. Eu tenho N casos, em que eu fico falando sobre descumprimento de medida protetiva e parece que as pessoas não enxergam. Ou não querem enxergar,
não querem enxergar porque, poxa, mas aí, Thalita, a pena é levar para o estabelecimento prisional. Sim, essa é a pena, para a pessoa entender que viver em sociedade requer algumas disciplinas. E se ela não conseguiu sozinha, o Poder Judiciário foi lá e falou, olha, você tem que cumprir isso aqui. Não cumpriu, tem que ficar guardadinho até cumprir. O problema não está se guardando. Então, a eficácia de descumprimento, de quebra de medida protetiva no Brasil, ela é horrível. E a gente precisa bater nisso. Desculpa te contar, porque essa medida protetiva que eu quero que você fale bastante, porque é o que mais atinge as mulheres. Não é? É o que mais atinge. E, infelizmente, é a partir do não cumprimento, e aí depois você pode até me dizer estatisticamente, mas eu entendo que o não comprometimento leva ao homicídio, no final das contas, né? Ali, né? No final, leva sempre a alguma coisa muito mais pesada, não é? É aquilo que eu disse, André. Não tem como você pegar uma lei tecnológica, né? Quando eu falo tecnológica, é porque o direito ele é uma tecnologia social, né? É uma regulação social. Não tem como pegar essa lei super tecnológica do direito e colocar em um sistema que está lendo disquete. Eu tenho casos absurdos que violência psicológica continua em andamento, há descumprimento de medida protetiva semanal e a delegacia até atende, coloca lá. O promotor de justiça não enxerga. Eu tenho casos que o juiz de direito não enxerga. Eu tenho casos que a delegacia pena e não enxerga. Então, assim, é muito difícil ser mulher. É muito difícil estar numa sociedade estruturalmente machista. E que o machismo estrutural está em todas as formas, inclusive no Poder Judiciário, inclusive na segurança pública, inclusive no Ministério Público. Então, assim, vítima, novamente, precisa constituir advogado? Não. Não é obrigatório. Entretanto, hoje, num sistema que lê disquete, a gente não tem um acolhimento devido. Se a gente não tem um acolhimento devido, vítima, não vá sozinha. Procure advogado, advogada. Procure, se você não tiver condições de constituir um advogado, a Defensoria Pública. Não vá sozinho. Eu falo isso tranquilamente, por quê? Porque, de forma massiva, poucas são as delegacias que têm uma escuta ativa para as vítimas de violência contra a mulher hoje. E pasme, André, tem delegacia que a primeira vítima é a mãe, a segunda vítima é a filha e a terceira vítima é o filho. E tem delegacia que tem a capacidade de argumentar o seguinte: eu vou gerar aqui só o boletim de ocorrência da mãe e da filha, o filho vai para outro. Como assim? É o mesmo ato de violência? É o mesmo agressor? Como é que você desmembra isso? E aí a gente tem, eu falo que é uma incapacidade, só pode ser cognitiva. Por quê? Então, não é, porque senão é crueldade demais. É crueldade demais. Então, assim, só pode ser uma incapacidade cognitiva ter que imaginar que as vítimas vão ter que se desdobrar em delegacias diferentes e que aí seja um delegado, ou seja, um promotor vai falar, vamos fazer conexão. Por que você fez essa vítima sofrer tanto, então? Sabe o que é isso? Violação dos direitos humanos de acesso à justiça no Brasil. Se isso é levado para fora, o Brasil é condenado. Isso acontece todos os dias. Thalita, não é fácil. Thalita, a gente está indo para o final do programa, eu vou passar para você para a gente poder fechar, e aí eu deixo com que, né, você acha que precisa complementar, o que faltou, e a partir dessa PL, que eu acho que é fundamental a gente começar a entender e aprofundar essas questões da violência contra as mulheres e como isso, né, inclusive nessa eleição. As eleições mostraram quem é que sofreu violência de gênero? As mulheres. Estupro, tentativa de assassinato, não é? Para lidar com esse tipo de normalidade, né? Acho que essa PL ela vem para isso, né? Para falar, olha, isso não é normal, isso não é natural. Mas eu deixo com você para você fechar aqui a sua participação.
Eu agradeço mais uma vez, André, o convite. Eu gostaria de falar de uma forma de violência, que é uma forma de violência que a gente tem que debater e debater muito, que é a violência simbólica. A violência simbólica, que é um conceito trazido por Pierre Bourdieu, quando ele começa a observar e quer estudar como sociólogo determinados comportamentos sociais, mas para que conseguíssemos enxergar como determinados comportamentos são violadores. E o diferencial dele está exatamente no conceito de violência simbólica. O principal livro dele, né, que eu sempre indico para isso, que é Dominação Masculina. E ele fala uma parte, né, da dominação masculina que é muito conceitual para a violência simbólica, que é o seguinte: é a violência suave, insensível, invisível, muitas vezes invisível para suas próprias vítimas, mas que exerce pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento uma violação. E isso é muito sério. Aí você comentou, por exemplo, da questão do estupro da vice-prefeita. Isso é um absurdo total, né? É total. Mas, assim, para além disso, a gente também tem que ver as outras violências que acabaram acontecendo e isso tem que parar, que é a violência simbólica, no caso de gênero, por composição de autoridade, por composição até de eu vou ser reeleito e concorrendo comigo tem ali uma menina que começou, sabe? São pequenas falas que são totalmente assim, despretensiosas. Mas isso foi tão suave. Suave. É exatamente isso que significa violência simbólica. E muitas vezes quem vem aplicar a violência simbólica são pessoas dotadas do quê? De conhecimento de causa, ou seja, colocam o título na frente, titulação, seja acadêmica ou até um poder político, né, um poder social político ou econômico, e também através do conhecimento. Por quê? Porque tem muita gente falando borracha por aí e que tem uma titulação de doutorado e pós-doutorado para falar sobre violência contra a mulher. Eu acho que só essa parte de violência simbólica a gente pode até pensar, André, no outro dia, porque isso tem uma profundidade gigantesca. Perfeito, acho que vale muito. Vale mais muito. Uma vez o convite. Thalita, muitíssimo obrigada. Acho que a gente conseguiu, né? E aí, numa próxima também, eu queria tocar num ponto para a gente também conversar, é o efeito dos bets, dessas apostas nas mulheres, né? Que foi uma tragédia, né, Thalita? Uma tragédia. Uma tragédia aposta, encomendada, uma tragédia que tem entre os seus grandes financiadores pessoas de grande poder simbólico, André. Então, perfeito. Logo mais a gente vai saber. Perfeito. Nós já temos aqui um outro assunto para a gente conversar. Thalita, querida, muitíssimo obrigada. Valeu demais a sua presença. Sempre muito bom a gente poder trocar essa ideia. Peço para todas as pessoas continuarem com a gente. Agora, às 10 horas, começa o Bom Dia 247. Continue com a nossa programação. Eu volto hoje às 14 horas com o Ivan Seixas. A gente vai falar um pouco sobre a fala do Múcio, aquela fala tranquila, né, em que ele disse, olha, o problema ali é ideológico. Mulheres palestinas morrerem, crianças também, não é uma questão de direitos humanos, né, Thalita? Então, é uma loucura. Claro que eu estou sendo irônica, né, gente? Mas é só porque ela defende exatamente isso, né, os direitos humanos, e uma fala daquela é grotesca, né? Porque desumaniza, né? Grotesca, violadora, e o Brasil pode ser condenado por isso, já adianto. Pronto, então já está aqui para a gente conversar numa próxima oportunidade. Beijão, beijo para todos e até mais.